Olá, minhas deusas. Sejam todas muito bem-vindas a essa aula ao vivo. Podem ir chegando, já estamos em 247. Podem ir chegando. Vamos esperar 5 minutinhos para as outras mulheres se aproximarem dessa gira das deusas. Com a ilustre presença de Dandara, porque acabou de dormir e tá num pleno salto de desenvolvimento de 6 meses, então muitas coisas sendo assimiladas por um cérebrozinho tão pequeno. É sentar, é ficar em pé, é comer, é engatinhar, é falar. Então, vamos deixar ela dormindo aqui. E é isso, minhas deusas. Enquanto as outras mulheres não chegam, eu vou me apresentar aqui se você tá chegando agora. Meu nome é Amanda e é Obirim, tá? Esse nome me foi dado pela minha mãezinha Oxum e significa aquela mulher que é responsável por cuidar da vida feminina. E para mim faz todo sentido, eu sempre gosto de reafirmar isso, eu gosto de trazer isso, esse significado, porque eu sinto que realmente é algo que me completa, sabe? É algo que eu, por mais que eu tente fazer várias outras coisas diferentes, sempre acabo voltando para essa gira e sempre acabo rodeada de mulheres pedindo ajuda, pedindo conselho. E eu já vi que não tem como fugir disso. A minha missão é cuidar das mulheres de todas as formas possíveis, seja no acompanhamento terapêutico, seja tirando dúvidas, seja para dar um conselho, seja para dar uma dica, seja para qualquer coisa, sabe? Eu já vi que não tem como fugir disso, porque já tentei fazer várias outras coisas e acabo voltando pro começo sempre. Essa live ela tá acontecendo agora depois de acho que uns 2 ou 3 anos sem ter esse contato aqui assim, sabe? A gente tinha aquele projeto da Escola Lunar, que no momento a gente tá passando por uma batalha aí de cunho judicial, porque fiz algumas parcerias que não deram certo e acabaram se apropriando de um projeto meu, né? Então a gente tem que lutar pelos nossos direitos, tem que lutar pelo que é nosso. Então a Escola Lunar, que teve aí uma breve vida de 1 ano, se não me engano, um ciclo de 1 ano, né? A gente teve o curso de empreendedorismo cíclico, onde eu ensinava para as mulheres como empreender no digital, como você criar um negócio através do mercado de afiliados, como você aprender a trabalhar com marketing digital e ainda assim se guiar pelas fases da lua, porque a lua é nossa âncora, né? A gente que é mulher, principalmente, a gente tem uma ligação muito forte com a lua. As nossas fases internas, os nossos ciclos são similares aos ciclos da lua, então é muito importante que a gente tenha essa noção da nossa conexão para que a gente consiga se compreender melhor, sabe? Compreender nosso corpo, compreender nossas fases, compreender nossos estados emocionais, compreender os nossos próprios arquétipos internos em cada fase que a gente vive todos os meses, porque acontecem muitas coisas diferentes aqui dentro que são importantes, e quando a gente entende o porquê, a vida fica mais leve, fica mais tranquila, sabe? Fica mais fácil de viver, até porque a gente é mulher, a gente já tem muita carga nas costas de um mundo inteiro aí, cheio de problemas e essas taxas aí de feminicídio crescendo cada vez mais no nosso país. Então a gente precisa resgatar essa autonomia, sabe, no nosso cuidado. A gente precisa resgatar essa conexão da gente com a terra, com a natureza, com o nosso corpo. A gente precisa se empoderar mais de nós mesmas, sabe? Pra gente conhecer os nossos limites, conhecer o que é nosso, o que não é. E quando a gente leva isso pro trabalho, né? Porque o foco do empreendedorismo cíclico era justamente você aprender a empreender de forma cíclica, sendo guiado pela lua, sabendo o melhor momento de você se recolher,
de você criar um projeto, de você se expandir, de você se comunicar, de você interagir com outras pessoas. Eu acho que é algo fundamental mesmo para o nosso desenvolvimento como liberdade, sabe? Como mulheres livres, independentes, sabe? Acho que faz parte de todo um apanhado aí de resgatar essa autonomia da gente. Justamente para que a gente não precise ficar sendo, né, submissa a esse tipo, porque a maioria dos feminicídios, a maioria desses crimes horríveis que acontecem é porque as mulheres não têm essa liberdade financeira, sabe? Precisam viver com companheiros que são abusivos, que são tóxicos, que são violentos, porque elas se foram encarregadas, na verdade, apenas por serem mulheres, a cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do lar, e não têm uma renda, dependem totalmente do marido. Então e aí precisam, né, por causa dessa dependência, elas precisam se submeter a muita humilhação, a essa violência, a um lar que põe em risco a sua vida todos os dias porque não tem dinheiro, que não consegue construir a própria liberdade, sabe? Dentro desse ambiente, que muitas vezes tem toda uma manipulação que faz com que ela se sinta incapaz, inclusive, de produzir a própria liberdade financeira, sabe? Geográfica. Porque foi tirado dela, foi arrancado dela essa questão de que ela consegue ser autônoma, sabe? E quando eu trago o empreendedorismo cíclico é justamente para ajudar a resgatar tudo isso, principalmente a liberdade financeira. E a sociedade, no final, ela quer isso, né? Ela quer que a gente fique cada vez mais desconectada, cada vez mais magras, cada vez mais apáticas, cada vez mais fracas, cada vez mais alienadas, cada vez mais entorpecendo o nosso próprio corpo com medicações pra gente acordar, pra gente dormir, pra gente ser mais produtiva, pra inibir os nossos ciclos naturais, pra gente não menstruar, sabe? Eu tenho certeza que se você tivesse um problema de constipação, problema estomacal, problema assim, intestinal, ninguém ia te dar um remédio pra você não cagar nunca mais na sua vida. E por que a gente faz isso com o nosso útero? A gente para de menstruar pra sempre e acha que vai levar uma vida normal. Gente, a consequência vai vir no futuro, tá? Consequência de tudo isso, todos esses entorpecimentos em cima do nosso ciclo menstrual, seja com anticoncepcional, seja com DIU, seja com adesivo, com, sei lá, e tanta coisa hoje, que planoma, sabe? Tantas coisas, eu sou totalmente contra tudo. Você tem total liberdade de usar o que você quiser, de ser a favor do que você quiser. Lógico que traz muitos benefícios sim, ninguém é obrigado a ter filho, né? Mas até nisso, a questão de você saber se ancorar e conhecer o seu corpo e saber se guiar pela lua, até isso você fica livre de todo tipo de medicamento. Porque você faz... Meu Deus, esqueci agora o nome. Que é o que eu faço. Só que me fugiu a palavra. Percepção de fertilidade. Você faz a sua própria percepção de fertilidade, você faz seu próprio mapeamento cíclico e você sabe, sem precisar de nenhum tipo de medicação, quando você tá ovulando. E a gente só ovula um dia, a gente só pode ter filho em 24 horas. Se você não tiver relação nesse período, a sua janela fértil vai passar batida e você não vai precisar ficar se entupindo de remédio o mês inteiro só porque você não quer uma criança. Entendeu? Porque eu sei que a desculpa da maioria é essa, é que não quer ter filho, mas... Ou então é por causa da endometriose também, né? Mas existem outros fatores, isso aí é assunto para outra aula, sabe? É um assunto muito denso. Endometriose é um assunto denso que mexe com muitas coisas, assim, profundas. E a gente precisa destrinchar essas questões emocionais, traumas. Sabe? É uma parada, assim, que não cabe aqui. Mas é justamente isso que a sociedade quer da gente, sabe? Ela quer que a gente fique alienado, inclusive ao nosso próprio corpo, porque assim a gente é muito mais fácil de ser controlado.
Isso tem todo o controle das mulheres nas próprias mãos. Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente, que eu não sei de onde foi, não lembro agora, mas que falava justamente isso. Nossa, gente, puerpério, tá? Me dei um desconto. Mas ela falava justamente isso, que até os aplicativos de mapeamento do ciclo menstrual hoje estão acumulando todos os seus dados, tá? Estão no controle do seu ciclo menstrual, do seu corpo. Então, até nisso, por trás aí já existe uma tecnologia, entendeu? Porque inteligência artificial sabe sobre o seu ciclo. Então, ele vai saber o melhor momento de você receber, por exemplo, um anúncio de doce, um anúncio de chocolate. Ele vai saber qual o momento que você vai estar mais propícia a fazer compras. Normalmente é na TPM, na menstruação, que a gente está sensível, que a gente precisa dessa dopamina, entendeu? Ele vai saber exatamente o momento do seu ciclo menstrual propício para te encher com os anúncios, com os gatilhos ali necessários. Gente, é uma loucura. É um sistema, é uma parada assim muito louca que a gente precisa ter noção das coisas que estão acontecendo para evitar que aconteça. Para evitar que você seja mais uma pessoa aí nessa estatística, sabe? De tudo. Então, já se passaram 11 minutos e aqui nem era a introdução, mas eu já entrei aqui no assunto. Eu vou só ligar um ventiladorzinho aqui, porque tá um calor danado, ia chover e do nada o tempo fechou. Então, enquanto eu faço isso, vão me dizendo aqui de onde é que vocês são, de onde é que vocês estão me ouvindo, que eu já volto, é rapidinho. Voltei. Agora eu não sei se vai ficar o chiado do ventilador, porque na verdade não é um ventilador, é um trambolho de mais de 1 metro, um umidificador enorme. Nossa, mas estava quente. E é isso, né? Deixa eu ver de onde é que vocês são aqui. Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Vixe, tem gente de longe aqui, hein? Sejam muito bem-vindas. Manaus. Caraca. Eu estou aqui na Bahia, tá? No interiorzinho da Bahia. E é isso. Sejam todas muito bem-vindas. Que bom que essa gira alcançou mulheres do Brasil inteiro. Isso me deixa muito feliz. Eu ia trazer o meu computador, escrever algumas coisas. Eu tenho um caderninho aqui que eu gosto muito da escrita manual, gente. Então, sou das antigas, sabe? Eu sei que o computador também ajuda muito. Principalmente com os tópicos. Mas eu quero fazer uma coisa diferente, sabe? Porque eu já dei muitas aulas, assim, seguindo os tópicos. E eu quero retornar agora aqui nessa aula introdutória com uma coisa mais livre mesmo, assim, sabe? Mais intuitiva. E eu vim com a intenção de falar justamente sobre como a ginecologia natural, né? Tem toda essa questão das fases da lua que eu já trouxe aqui pra vocês. Desse controle da sociedade sobre os nossos corpos, sobre a nossa vida, sobre o nosso ciclo menstrual, inclusive. E eu queria trazer justamente isso, sobre como, quando a gente... Primeiro eu quero... Tá bom, vou começar a contar só como foi a minha trajetória, tá? Dentro da ginecologia natural. Porque antes eu fazia vários rituais, assim, de forma intuitiva, sabe? A gente tem uma coisinha, assim, dentro da gente que é tipo um sexto sentido mesmo. É tipo, não, é um sexto sentido mesmo. Que eu não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo, tá? Não vou entrar em questão de religião aqui nem nada, porque a gente sabe também que os guias da gente, eles ajudam muito a gente nesse processo de intuição, de estar ali falando pra gente o que a gente tem que fazer e tudo mais. Mas eu vou entrar aqui na questão da intuição mesmo, como o sexto sentido, como algo que a gente sente na carne, sabe?
Sabe quando você tem, sei lá, uma dor de estômago, alguma coisa assim, do nada você pensa, eu devia tomar um chá disso, um chá de umburana, um chá de boldo, ou então você, sei lá, esses dias minha mãe, não, esses dias não conta, porque agora eu já tenho uma bagagem de herbalismo integrativo muito grande. Mas é tipo assim, tô com. Pronto. Tô com uma coceirinha, né? Antes eu não sabia direito que existia candidíase e tudo, mas eu tô com uma coceira, uma coisa estranha, assim. Eu já sentia que eu nunca tive crises recorrentes de candidíase, era algo assim, esporádico. Mas eu sentia, por exemplo, que quando eu era. Quando eu tava na faculdade, que foi justamente quando começou esse apanhado meu de estudo, de autoconhecimento, que foi em 2017. Eu tinha uma crise de candidíase e eu sentia assim que era porque a minha alimentação tava precisando dar uma equilibrada em alguma coisa, até porque eu não sabia fazer muito quando eu fui estudar. Com 20 anos eu não sabia fazer muito. Eu acho que eu nem sabia fazer um feijão direito. Então eu lembro que eu passei o primeiro mês morando num quarto-sala minúsculo e eu me alimentava super mal, então eu perdi 3 quilos logo no primeiro mês. Eu vivia de arroz e nugget, molho de tomate. E aí era uma questão assim que isso desregula totalmente seu ciclo, sua saúde vai baixar, sua imunidade vai cair. Que foi, gatinha, a gata ali gritando. Sua imunidade vai cair, entendeu? Então é um processo que quando a imunidade cai, a gente pode ter essas crises de candidíase, sabe? Porque as bactérias realmente elas se proliferam ali. Então a gente elas veem uma brecha, né? Então a imunidade cai, enfim, um lugar perfeito pra a bagunça acontecer. E aí, o que é que acontece? Eu senti de fazer um banho de assento, né? Eu senti de fazer um banho de assento com camomila, principalmente, sem saber exclusivamente da potência que existe na camomila. Então, a gente meio que vai intuindo, sabe, certas coisas assim. Pelo menos isso acontece muito comigo. A questão da intuição é muito forte. De perceber. Gente, desculpa se vocês estão ouvindo algum barulho. Acho que tá acontecendo alguma coisa aqui na rua, alguma festa, alguma coisa que. Né? Mas como a gente tem data marcada, preciso honrar que o meu compromisso aqui com vocês compromisso com vocês é com vocês. Só que tá uma barulheira danada aqui na rua. Gente conversando, gritando, rindo, falando alto, som, enfim. E eu gritando aqui no ouvido de Dandara. Eu tô falando no meu timbre mais alto possível, sabe? Pra ver se vocês. Se não fica atrapalhado aí. Mas eu acho que vai dar tudo certo, no final. Qualquer coisa, quando essa. Quando essa live for ao vivo. Quando essa live for ao vivo. Quando essa live ficar gravada, eu consigo baixar ela e melhorar a qualidade do som mesmo, sabe? Dar uma suavizada nos ruídos e tudo mais, pra quando eu colocar ela disponível pra galera assistir depois, beleza? Enfim, e aí, nossa, eu perdi totalmente meu ritmo aqui, meu foco. Enfim, minha imunidade, pronto, a intuição, né, de me guiar. E aí, depois que eu fui estudar profundamente sobre camomila, que eu vi que é uma erva, assim, que é tipo a matriarca de todas as ervas, até o nome dela tem essa potência, sabe? E é uma erva que ela é basicona pra qualquer problema ginecológico que você tiver, qualquer problema, qualquer coisa, velho. É tipo assim, uma erva base, sabe? Se você não sabe o que fazer, você tem qualquer desarmonia no seu corpo, você não sabe o que fazer, você não sabe o que tomar. Toma um banho de camomila, toma um chá de camomila, faz uma vaporização com camomila, sabe? Se você estiver assim, meio perdida, ela vai dar uma ancorada já. Talvez ela até te ancore a você entender qual a erva que você precisa mesmo, sabe? Mas é algo assim que eu comecei a viver justamente em 2017, né? Já tem 9 anos isso. Então, tem praticamente quase 10 anos que eu tô nessa jornada aí infinita. E durante os 5 anos, né, que eu passei na universidade, porque a gente teve pandemia no meio, então eu fiquei um ano sem aula e tudo mais. Foi uma jornada de autoconhecimento gigantesco, porque todos os projetos que eu fazia eram voltados para o sagrado feminino, para esse reconhecimento do meu corpo, para esse momento em que eu estava me conhecendo como mulher, como uma pessoa
sozinha, sabe? Curtindo a minha solitude ali numa cidade diferente, onde ninguém me conhecia, fazendo algo que eu realmente estava muito apaixonada, que era a minha faculdade de licenciatura em artes visuais. Então, toda a minha jornada de produção artística dentro da faculdade foi voltada para o estudo do corpo da mulher, esse corpo da gente como território, sabe? Os nossos ciclos, como é que a gente funciona, as nossas dores, os nossos prazeres, tudo. E eu vivi muita coisa durante a minha graduação. Muita coisa. Eu vivi um relacionamento onde tinha dependência emocional. Eu vivi um momento onde eu tinha muitas crises de ansiedade. Eu vivi um término que foi extremamente doloroso. Eu vivi um chifre absurdo. E depois eu vivi uma vida assim de solteira, muita farra. Então, tipo, tudo isso era exposto nas minhas criações, sabe? E era muita coisa assim que eu vivia, que eu explorava. Eu acho que a faculdade faz muito isso com a gente, né? Quando a gente é jovem. E eu experimentava de tudo e eu era convidada pelas outras turmas de outros cursos para fazer projetos também, sabe? Já fizeram audiovisual sobre mim, umas coisas assim muito legais que eu vivi, sabe? Então, até pela perspectiva do outro, eu podia ver como eles me enxergavam, sabe? Porque teve trabalho assim das pessoas falarem, só seja você, sabe? Faz o que você quiser fazer. E aí eu ia fazendo, eles iam filmando, e aí eu ia entendendo mais sobre mim. E aí, depois disso, entrou um relacionamento que era, né, cheio de manipulação com uma pessoa narcisista, e levou uma gestação, e até dentro disso, tipo, eu trabalhava como modelo, vivo na faculdade, e todas as pessoas acompanharam minha gestação do início ao fim, então tem esse registro do meu corpo em várias obras, em cerâmica, em desenho, em pintura, sabe, em várias coisas, durante a gestação e antes disso também. E aí, depois entrou pandemia, e aí foi uma coisa assim que eu meio fiquei, eu fiquei por conta própria, sabe? Foi um momento em que eu fiquei totalmente por conta própria, porque eu tive que voltar para casa da minha mãe, que era a 600 quilômetros de onde eu tava. Tive que viver outro momento ali de um término, né, e tudo mais. E aí, de uma separação, na verdade, do genitor da minha filha. E aí, toda essa questão de adaptação como mãe solo, com 22 anos, na casa dos pais, terminando a faculdade. E a pesquisa infinita da minha vida só sobre mim. E ao mesmo tempo que eu tentava alcançar esse lugar dentro de mim, eu tentava trazer isso para o outro. Tanto que foi nesse tempo que eu comecei a compartilhar as minhas vivências, as minhas pesquisas, os meus estudos, sobre tudo, sobre esse resgate ancestral mesmo, dessa sabedoria feminina, algo que está instintivo na gente, algo que foi totalmente apagado da nossa memória, né, da nossa história, mas que a gente permanece vivo nas nossas veias. A gente nutre isso de uma forma, de uma força surreal. E isso foi muito presente também no momento em que eu vivi lá na cidade onde eu morava, porque era um interiorzinho no oeste da Bahia que tinha uma cultura muito forte de rezadeira, sabe? De mulheres comuns que faziam garrafadas, assim, para curar doenças no útero, várias coisas assim que eu lembro que eu ficava chocada. E eu queria estudar aquilo a fundo, eu queria ver mais daquilo, porque eu não tinha isso na minha família. As mulheres da minha família são mulheres muito com energia Yang, muito forte, muito masculina, assim. São mulheres provedoras que têm, sabe, essa coisa. Não é que é um papel deturpado, mas é que elas não tiveram tempo nem a oportunidade de serem outra coisa. Elas tiveram que prover, sabe? Elas tiveram. Foi uma questão de sobrevivência. Porque os homens com quais elas, né, foram casadas, foram homens muito então rolou uma confusão, assim, rolou uma mistura aí. Oi, meu amor! Rolou uma mistura aí nessa questão de gênero, mas também é assunto para outro momento. E, bom, enfim. Quando eu comecei a pesquisar tudo isso, quando eu comecei a estudar a fundo, a minha intenção era de trazer a cura para outras mulheres.
né? Tanto que eu lembro que até quando eu iniciei o meu processo quando eu comecei no curso de ginecologia natural, como eu comecei a estudar profundamente mesmo para ser terapeuta de ginecologia natural e tudo mais, meu intuito era de ajudar outras mulheres. E essa é uma das primeiras perguntas que a nossa facilitadora ela faz. É o porquê você tá aqui. Sabe, você tá aqui agora pra trabalhar como terapeuta no cuidado de outras mulheres, ou você tá aqui agora como para usar o conhecimento desse curso com uma forma de autocuidado, sabe? E eu respondi que era para eu trabalhar como terapeuta. Só que eu realmente estudei com essa função de trabalhar como terapeuta. Só que a vida, ela toma uns rumos muito loucos. E às vezes o que a gente quer leva a gente em outras direções. Porque não necessariamente é aquilo ali que você vai fazer, mas aquilo ali faz parte do processo. Então, eu atendo como terapeuta, né? Eu faço esse trabalho com outras mulheres, eu já fiz também um processo que se chama, né? Porque eu estava muito imersa ainda na questão do marketing. Eu tô me desvinculando aos poucos a isso, porque eu achei também, quando eu comecei a estudar essa questão de vendas na internet e tudo mais, que eu ia para aquela área lá, mas eu já percebi que também não é assim que funciona, sabe? O buraco é muito mais embaixo. São muitas coisas que acontecem o tempo inteiro, ao mesmo tempo, e é muito louco isso. Quer brincar, meu amor? E aí, peraí, viu, gente? Mães, não tem. E aí, o que é que acontece? Tipo, o que aconteceu? Eu passei muito mais tempo utilizando tudo que eu aprendi no curso de terapias integrativas voltadas para ginecologia natural, né? Pra mim, pra me cuidar, pra me conhecer, nessa missão mesmo de resgatar minha autonomia, de ser a minha própria curandeira, sabe? Ai, meu amor, que foi? Tô vendo você brincando. Do que cuidando de outras pessoas, cuidando de outras mulheres. Eu sinto que eu cuido, que as mulheres, elas precisam mais de mim como palavra do que como cura mesmo, sabe? Do que elas precisam mais de mim. É como é que eu posso explicar? É como se elas precisassem mais de mim. De uma forma com que eu não preciso atuar como terapeuta. Eu preciso atuar como uma mentora, como uma guia, sabe? Como alguém que vai facilitar uma compreensão. Mas o terapeuta também faz parte disso, mas é porque eu sinto que a minha ligação com as mulheres, até quando eu estou atendendo como terapeuta, até quando eu estou fazendo esse mapeamento cíclico, né? Que a gente faz mapeamento da menstruação e tudo mais. Até quando eu tô fazendo esse processo, ele não vai para a linha da terapia, ele vai mais para a linha do cuidado, assim, como se eu fosse uma anciã mesmo passando a minha sabedoria, assim, sabe? De muitas vidas. Nossa, eu me sinto uma anciã, assim, é como se eu acho que eu nasci no corpo errado. Não que eu nasci no corpo errado, mas parece que eu tô no corpo errado, assim mesmo, na idade errada, sabe? Às vezes, assim. Principalmente quando eu converso com mulheres, por exemplo, que estão passando pela menopausa, que vêm atrás de mim, pedindo esse cuidado, essa terapia, né? Essa terapia hormonal e tudo mais. Eu fico assim, gente, mas. Nossa, sabe? É como se, não sei, filho de Oxum às vezes tem muito esse problema também, né? De se perceber com a intensidade total que é. A gente sabe, porque a gente é filho de Oxum, mas a gente não sente tanto assim. É como se a gente tivesse uma humildade lá dentro, lá no fundo, que não permitisse que a gente visse totalmente assim como as outras pessoas veem a gente, sabe? Acho que é porque a gente
sofre muito bullying na infância. Pelo menos todas as pessoas que eu conheço, assim, passaram pelo mesmo processo que eu. Então, acho que é o processo de Oxum fazer a gente ser humilde quando a gente é adulto. E... Opa! Opa! O seu pandeirinho. Ah, seu pandeirinho. Tem um monte de brinquedo. Ela quer brincar com a bolsa dos brinquedos. Enfim, aí o que é que acontece? Esse processo de... que tem muita dúvida. Eu já percebi que tem muita dúvida em relação à ginecologia natural em si. Gente, mas a ginecologia natural, ela nada mais é do que você tratar os seus problemas ginecológicos de forma natural. Sabe quando a gente vai no ginecologista? Porque a gente tá com corrimento estranho, a gente tá com muita cólica, ou a gente quer engravidar, ou a gente, sei lá, tantos problemas, né? Que a gente tem ginecológicos. A gente vai no ginecologista, a gente vai no médico ginecologista e faz um exame, faz o Papa Nicolau, faz o preventivo, faz ultrassom, faz várias coisas. A ginecologia natural, ela é uma alternativa complementar a essa ginecologia tradicional. Porque se você tiver qualquer problema ginecológico que precisa de um exame médico, a gente vai te caminhar para o médico. Você vai precisar ir no médico. Você vai precisar fazer os exames, tudo certinho. Isso não é descartado. Só que o que é que acontece é o tratamento. Porque na ginecologia, o que é que acontece? O nosso ventre... Ai, meu amorzinho. O nosso ventre... Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu tô seca. O nosso ventre, ele é um centro criador, não só de vida, na questão da gente poder gerar uma vida, mas ele é o nosso centro criador de tudo que a gente quiser. E ele tá totalmente conectado com a força da terra. Tanto que o canal vaginal, ele é voltado para baixo, tá? Então a gente tem essa potência criadora gigantesca nos nossos úteros. Só que a gente cresce odiando o nosso útero por causa das cólicas que a gente tem, por causa do fluxo menstrual que é muito forte, por causa do medo de engravidar, por causa da violência que o nosso corpo sofre, por causa de toda essa construção machista, opressora, do patriarcado, da sociedade. É uma coisa muito grande, é um peso muito grande que existe no nosso útero, nos nossos corpos e fica alojado no nosso útero. E não é algo só que só você vai sentir, é algo ancestral. O útero da gente, ele guarda uma memória, sabe? Ele guarda a memória. Nosso corpo guarda a memória. A gente vem de linhagens de mulheres indígenas e africanas que foram trazidas à força para cá, né? Tem toda essa questão da colonização do Brasil, que foi totalmente uma vergonha nacional hoje, esse processo, né? Hoje é uma vergonha tudo que os colonizadores fizeram aqui no Brasil. Principalmente com os nativos, né? Com os povos originários. E com toda a galera que eles trouxeram, que morreram na Calunga Grande. Então, existe muita dor, muita violência, é muito peso, é muita violência mesmo, é muita violência, não existe outra palavra, foi muita violência durante séculos, que todas essas mulheres que pariram, todas as pessoas que existem aqui no nosso planeta hoje, não é nem só no Brasil, é no planeta inteiro, porque hoje não, sempre, só existe a vida se a mulher der a vida, né, a alguém. Então, são séculos de violência, de opressão e de tudo de ruim mesmo. Assim, é um peso gigantesco. Não tem outra palavra. É um peso gigantesco nos nossos úteros sendo passados de geração em geração. Então, toda vez que nasce uma mulher, essa mulher, ela carrega o peso das suas ancestrais dentro do seu útero. Porque o que é que acontece? Quando a gente gesta uma menina... Quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu
né, Amanda, eu bebê. Eu estava dentro da barriga da minha mãe como um feto. No meu corpinho ali, dentro da barriga da minha mãe, já existiam todos os meus óvulos. A menina, o bebê menina, ele já tem todos os óvulos dentro do corpo, que vão ser descartados durante a vida inteira fértil dela, nos períodos de menstruação. De quando ela começar a menstruar, da sua primeira menstruação na menarca até quando ela entrar na menopausa. Todos os nossos óvulos, todos. Então, quando eu, Amanda, estava dentro da barriga da minha mãe, já tinha os meus óvulos lá. Inclusive tinha um óvulo que iria ser, no futuro, Serena. E um óvulo que iria ser Dandara. Entendeu? Então, Dandara e Serena já estavam no meu corpo. Os óvulos responsáveis por dar a vida. As minhas filhas já estavam no meu corpo quando eu estava no corpo da minha mãe. E assim por diante. Ou seja, eu estava no corpo da minha mãe quando ela estava no corpo da minha avó. Minha mãe estava no corpo da minha avó quando ela estava no corpo da minha bisavó. Entendeu? Então tudo isso aí vai muito, muito, muito atrás. A gente sempre pula uma geração. Entendeu? Então, imagina tudo que sua mãe viveu durante a sua gestação. Não sei se foi fácil. A maioria das mulheres não tem gestações fáceis. Até eu, que vivo um relacionamento estupendo hoje. A gravidez dessa criaturinha aqui foi terrível, entendeu? Então, imagina, tudo que a sua mãe viveu durante a gestação dela, sua. Tudo que a sua avó viveu durante a gestação da sua mãe, tudo que sua bisavó, sua tataravó. Fora, né, que a gente tem essa linhagem de mulheres que foram pegas pelo laço, pegas por cachorro, que eram mulheres indígenas, que eram sequestradas enquanto eram crianças, que eu tenho uma bisavó que foi sequestrada quando ela era criança, que hoje, né, as pessoas... Hoje a gente, pelo menos eu tenho noção de que foi um sequestro. Mas até a minha avó, ela fala como se fosse algo normal, que antigamente era normal. Pegar as crianças de cachorro, foi pega de cachorro. Ela ainda me fala assim. Eu fui perguntar pra ela: minha avó, a gente tem algum ancestral, algum parente da gente assim que foi pega de cachorro, pega de laço, né? Ela tem sim. Minha avó foi pega menina. Mas foi menina. Sabe? Como se não fosse nada demais, gente. Mas é um sequestro de uma criança indígena. Soltaram uns cachorros no meio do mato pra pegar uma criança indígena. Sequestraram uma menina pequena. Levaram, sabe? Sequestraram essa menina e pode-se dizer que escravizaram ela, porque era um trabalho infantil que era feito nas fazendas, nas lavouras, sei lá, dentro de casa. E quando cresce, bota pra casar com qualquer pessoa, estupra essa mulher e aí a gente nasce fruto disso tudo. Entendeu? Então é muita dor, é muita violência. Isso tudo é carregado na nossa linhagem ancestral, nos nossos úteros. Até essa pobre criaturinha aqui tem o peso das ancestrais dela no útero dela. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil. É muita coisa pra gente limpar. E quando a gente aceita a missão de ajudar na cura dessa ancestralidade, na cura dessas mulheres, a gente abre os caminhos para as próximas gerações. Até porque hoje Serena já tem um relacionamento, ela já entende como é que funciona a minha menstruação, porque ela já tem 6 anos, ela me acompanha desde o início. E eu tive esse contato, né, esse resgate há muito antes dela nascer, porque eu comecei em 2017. Então foram 3 anos até ela nascer, foi 2020. Dandara vai ter mais influência positiva ainda sobre isso, porque vai ter a mim e vai ter a irmã, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, que tá entrando na menopausa agora, ela ainda é... Mesmo vendo eu falar tanta coisa, mesmo tirando tantas dúvidas comigo, eu também tenho uma irmã de 20 anos, outra irmã de 21 anos, que mesmo vendo eu falar tantas coisas, mesmo vendo eu me cuidar dessa forma, sabe? Mesmo elas tirando várias dúvidas comigo, ainda assim elas optam por coisas, tratamentos e medicações e respostas e, sabe? Que eu não concordo.
e que eu não recomendo e que eu não faço. Mas essa questão também não vem ao caso agora, porque cada um faz o que quer de sua vida. Eu tô aqui como um canal. Se você vier me perguntar qualquer coisa, eu vou te dizer o que, que eu acho que você deve fazer. Mas eu não vou te mandar fazer nada se você não quiser. Cada você. Mas aí, o que é que acontece? Né? Quando eu entrei nessa jornada de ginecologia natural, foi com o intuito realmente de ajudar outras mulheres. Só que no final eu acabei me resgatando e aceitando essa missão de começar por mim. E até hoje eu tento, né? Chegar na minha avó, na minha irmã, na minha mãe, tudo. Mas eu já vi que não tem muito jeito, porque são pessoas muito que já têm uma opinião muito formada. Então a minha sementinha será plantada nas cabeças das minhas filhas, para que elas deem prosseguimento para as futuras gerações, se elas assim quiserem, né? Porque também não cabe a mim impor nada para elas, elas vão fazer o que elas quiserem na própria vida. Inclusive, se elas vão querer perpetuar a família ou não, cabe a elas. Eu sentia que eu precisava ter filhos, né? Eu sentia que eu precisava botar 4 crianças no mundo. Só que aí veio uma. Aí veio a primeira. Aí quando veio a primeira, eu pensei, não, eu vou reduzir esse número para 3. Mas ainda assim, no intuito de realmente, eu preciso botar 3 crianças no mundo. Aí veio a segunda. Quando veio a segunda, eu falei, chega. Assim, não faço nada. Eu tenho 29 anos, ainda tô nova. Tem prima minha que teve, na minha gestação de Serena, eu tinha 22, eu tinha uma prima de 42, dando a luz depois de mim. Hoje eu tenho 29, a minha prima tem 49 e a gente tem os filhos da mesma idade, Serena e Matheus. E Matheus ainda é mais novo que Serena. E engraçado que ela era minha prima favorita quando eu era criança. Ela tinha tipo 20 anos, eu era tatuada, e o marido dela tatuado também. Eu achava eles o máximo. E hoje a gente dá rolê junto com as crianças, olha só que legal. Ela é quarentona, né? Mas tem a alma de 20 ainda. Eu que tenho uma alma antiga mesmo, eu me sinto uma coroa às vezes, assim, sabe? É uma anciã mesmo. Mas enfim, e aí, quando eu comecei a estudar sobre ginecologia natural e tudo mais, é justamente por isso, porque a ginecologia natural, ela resgata não só quando a gente vai atender, por exemplo, né? Eu vou dar o exemplo da medicina tradicional. Que você vai no médico ginecologista, você vai falar, eu tô sentindo muita cólica na minha menstruação. Beleza, aí ele vai e te passa um anticoncepcional. Tenta esse remédio aqui. Vê como é que seu ciclo vai se adaptar, se vai diminuir a cólica, toma um remédio certinho todos os dias, uma bomba de hormônio, pode dar um meio mundo de efeito colateral, mas você vai tomar, porque vai diminuir sua cólica. Você vai lá, toma, beleza. Diminuiu a cólica? Diminuiu. Mas também te deixou xoxa, te deixou apática, te deixou sem tesão, te deixou, sei lá, uma máquina automática, assim, sabe? Sem saber direito o que tá acontecendo. Eternamente emburrada, que estressada, se chateia com tudo, porque o hormônio que existe no anticoncepcional é o hormônio da TPM. É um hormônio que o nosso corpo produz quando a gente está na TPM. Porque se a gente está na TPM, a gente já ovulou. Então, quando você toma um anticoncepcional, você está tomando dosezinhas de TPM todos os dias. Não TPM, porque TPM é tensão pré-menstrual, mas você está tomando dose de progesterona, que é esse hormônio, todos os dias. Porque o seu corpo está sendo avisado que você já ovulou, então você não precisa ovular. É isso que acontece com o anticoncepcional. Seu corpo está recebendo todo dia um aviso, aí você já ovulou, você já ovulou, você já ovulou, você já ovulou, aí ele não ovula, aí você não engravida. Consequentemente, pode dar uma reduzida na cólica, pode melhorar o fluxo menstrual. Eu já tomei quando eu tinha 12, 13 anos, sei lá. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional. 12? Não, foi 16. Que foi quando eu perdi minha virgindade. E aí, né, mães ficam com medo das crianças. Lógico, também não recomendo você fazer nada nessa idade. Hoje eu vejo que era uma criança. Mas na época que a gente é adolescente, a gente acha que a gente pode fazer tudo.
Então, ninguém quer ter filho na adolescência, né? Assim, de preferência, não. Tem uma criança cuidando de outra. E eu sempre quis ser mãe no intuito de, mesmo hoje, vendo como eu era uma criança com 21 anos, que também não tinha condição nenhuma de ter um filho naquela época, mas eu tive. Me ajudou a amadurecer muito. Só que eu não tinha estrutura psicológica nem financeira. Não tinha estrutura nenhuma pra ter uma criança lá, mas tive, né? Porque era o momento mesmo. O Oxum disse que era o momento, eu sabia, eu sentia que era o momento e foi. Tanto que depois de Serena que minha vida foi pra frente. Antes só ia pra trás. Beleza. Dei o exemplo do médico tradicional. Tá. Ele vai te passar um remédio pra aquele sintoma ali que você tá sentindo. Só que na ginecologia natural, o que é que você faz? Você vem até mim, ou então até qualquer outra terapeuta de ginecologia natural. Que foi, meu amor? Que foi, amor? Que foi? Toda babada. E aí você vai falar pra mim, Amanda, eu tô sentindo muita cólica. O meu ciclo é irregular. Eu sinto muita cólica. Eu não sei porque que eu sinto tanta dor. Não sei o que mais lá, pronto. Aí o que é que eu vou te perguntar? Vou te perguntar tudo sobre a sua vida. Como foi sua primeira menstruação? Como é que funciona a relação da sua família com a menstruação? O que você aprendeu sobre menstruação quando você era criança? Como a sua família recepcionou a sua primeira menstruação? Como foi para você viver esse momento pela primeira vez? Tudo isso, toda a sua história, toda a sua trajetória em relação à sexualidade, ao seu corpo, aos seus ciclos, ao seu útero. Inclusive, o contato das outras pessoas também com você, com o seu corpo, o que você ouviu, como te trataram, tudo isso influencia, de certa forma, na saúde do seu útero hoje, na sua saúde ginecológica hoje. Por isso que eu falo que o útero tem memória. Porque até a forma com que a sua família recepcionou a sua primeira menstruação hoje pode ter influência no seu ciclo. Pode ter consequência. Porque o trauma fica armazenado na gente, no corpo. Além de ficar no emocional, ele fica no corpo. Ele fica alojado no corpo. E as coisas só acontecem, só aparecem, os sintomas só aparecem quando a gente vai ficando mais velho. Entendeu? Por isso que eu falo hoje, tenham muito cuidado com o que vocês fazem com a saúde do útero de vocês na juventude. Porque na época da menopausa, que é justamente quando o seu corpo, o seu útero, ele põe um ponto final nessa espiral, nessa oscilação hormonal, nesse momento fértil seu, porque durante toda a nossa vida menstrual a gente é fértil, né? A gente só menstrua porque a gente é fértil. Ai, minha bexiga. E quando a gente for lá para lá na menopausa, é complicado. Você pode ter muitos sintomas desagradáveis, você pode... Ai, mamãe. Você pode sentir tanta coisa ruim, você pode ter tanto sintoma desagradável, sabe? Tantas coisas que são reverberações do que aconteceu hoje, que tá acontecendo agora. Mas ainda tem tempo pra gente melhorar esse relacionamento da gente com o nosso corpo, tá? Ainda tem muito tempo. Então, a ginecologia natural, ela faz isso, ela resgata suas memórias. Ela traz, ela entende o contexto histórico de tudo da sua vida, do seu relacionamento com o seu corpo, de tudo. Sabe, a gente busca a raiz do problema. A gente não te dá só um remédio paliativo para curar aquela doença ali, aquele sintoma ali, para apagar aquele sintoma ali que tá acontecendo. Sabe? Porque se tá rolando, eu sempre falo isso. Se tem um problema resistindo, é porque existe um problema por dentro também. Eu errei aqui a frase. Mas se um problema existe, se um problema resiste, é um problema que existe.
Enfim, se tem alguma parada ali que não melhora e que volta e é recorrente e que toda vez tá vindo e vindo e vindo e vindo, é porque tem alguma coisa aqui por dentro de você, dentro do seu corpo, que a gente precisa investigar. Alguma memória sua, sabe? Algum trauma, alguma vivência, alguma experiência, alguma coisa aconteceu que tá te trazendo esse problema hoje, que tá te trazendo esse desconforto, essa desarmonia hoje no seu corpo, no formato dessas cólicas que dói, no formato de endometriose, no formato de uma vaginose recorrente, de uma candidíase recorrente, sabe? De uma infecção urinária recorrente, tudo isso, sabe? Tem a ver. Tem gatilhos, por exemplo, minha mãe, ela, toda vez que ela tem mínima oscilação, assim, emocional em relação à raiva, à frustração, ela tem uma infecção urinária absurda. Absurda, sabe? Coisa assim, recorrente mesmo. E agora que a bichinha tá na menopausa, então, Ave Maria, que tá iniciando, né, esse processo da menopausa, nossa, ela sofre demais. Porque a imunidade do nosso corpo cai, né? A gente tem uma baixa hormonal horrível, então tem que fazer terapia hormonal, tem que tomar um monte de remédio e várias coisas assim, sabe, velho? É foda. Mas vocês entenderam por que que é diferente? Por que que o cuidado da ginecologia natural é diferente? Porque a gente, além... Pronto, ainda tem isso, né? Que eu não falei tudo. Além da gente investigar o porquê de tudo, a fonte de todos os problemas, a gente fazer essa pesquisa mesmo minuciosa do porquê de tudo, a gente vai te passar um tratamento 100% natural. Por quê? Por que que o medicamento tradicional às vezes não vai resolver? Porque você vai precisar conversar com você mesmo, com o seu corpo, para resolver esse problema aí que tá constante. E para você resolver esse problema que tá constante, você vai precisar de presença e tempo e dedicação para você fazer um ritualzinho de autocuidado. Então, todo processo de autocuidado que a gente passa, todo protocolo que a gente passa para as meninas que vêm até a gente, né? Até a terapia, as pessoas que buscam pela terapia integrativa voltada para a ginecologia natural, a gente passa um protocolo. Dentro desse protocolo pode ter um banho de assento, pode ter uma vaporização, pode ter uma tintura, pode ter um óleo, pode ter um banho, pode ter qualquer coisa, um chá, alguma coisa. Só que para você fazer qualquer coisa dessas, você vai precisar de presença e de intenção. Você vai precisar ter presença para manusear as ervas. Você vai precisar se conectar com você mesma, você vai precisar se conectar com a sua intuição. Porque é a sua intuição que vai te dizer ali qual a medida certa que o seu corpo está precisando daquelas ervas. Eu posso te passar alguma coisa, eu posso facilitar para você um encontro seu ali com determinada erva. Eu posso te ajudar, ó, isso aqui vai fazer isso, isso e isso. Isso. A quantidade recomendada é essa. Mas e se eu te passar essa quantidade, você chegar lá na hora e sentir, sentir o incômodo, tipo assim, ai não, acho que não é isso. Acho que eu não tenho que fazer isso, acho que eu tenho que fazer isso. Acho que eu tenho que botar esse tanto. Você vai confiar em quem? Em mim ou em você que é a dona do seu corpo? Eu prefiro que você confie muito mais em você do que em mim. Nesse momento aí, eu vou te dizer o que é que pode te ajudar, mas quem vai saber o que vai te ajudar é você. Por isso que a ginecologia natural tem toda essa questão de resgatar a autonomia, porque você vai precisar de presença, você vai precisar aterrar os pés no chão, você vai precisar se conectar com a terra, você vai precisar lembrar que o seu útero, o seu canal vaginal, ele é voltado para a terra. Então você precisa se conectar com a força da mãe terra, com a força de todos esses elementos do reino vegetal, essas plantas, essas ervas, essa energia sutil de poder e de cura que existe aqui na Terra há centenas de anos. Uma inteligência, uma força muito mais velha que a gente. Não dá tá fazendo cocô. Fazendo cocô, amor. Não vai nem esperar ir pro troninho. Eu acho que ela tá fazendo cocô, porque ela tá muito quieta. Tá fazendo força. Entendeu, gente? O que é que acontece? Então,
é uma coisa muito ampla. Não é só você vir até mim, a gente faz uma pesquisa histórica sobre a sua vida e o seu corpo e a sua trajetória e as pessoas da sua família e tudo mais. Não é só isso, é muito mais que isso. É além disso, além da gente entender o porquê de você estar sentindo isso hoje, você encontrar as ervas certas para te curar, você encontrar o processo certo para te ajudar naquele momento ali de cura, você se conectar com a força elemental dessas plantas, desse reino vegetal que tem essa sabedoria antiga de realmente essa potência de curar a gente. E você entender também que por ser um processo natural de ervas, né, de coisa natural, de um tratamento natural, porque a ginecologia é natural, então sem remédio, né, assim, farmacêutico, sem métodos farmacológicos, você vai precisar entender que talvez demore um pouquinho. Porque quando a gente tá com a dor de cabeça, a gente vai ali, tipo, eu fiz isso agora, eu tava com a dor de cabeça, eu fui ali, tomei um remédio, melhorou. Se eu fosse tomar um chá de camomila, provavelmente eu ia ter que tomar umas 3 xícaras de chá durante o dia. E ainda assim a dor de cabeça ia ficar doendo ali um pouquinho, porque é uma dor de cabeça que tá tentando me dizer que tem algum problema acontecendo, só que agora eu não tenho tempo pra observar ele. Entendeu? Mas eu senti que era porque eu tava precisando usar os óculos. Também tem isso, né? Também tem essa questão. Que foi, minha delícia? Você fez vovô? Gente, rapidinho. Deixa eu... Emergência materna aqui, porque aconteceram vários imprevistos hoje e não era pra eu estar sozinha com Dandara nesse momento. Oi, minha cagona. E aí? Eu vou fechar essa aula em 4 minutos, porque eu preciso trocar a fralda dessa criaturinha, tá? Então, peraí. Então, vocês entenderam o que acontece? Por que o negócio por que a transformação é tão grande? Porque além de você ter contato com essas ervas, você vai sentir lá. Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer um banho de assento de camomila com canela. Tá, você vai sentir quais são as ervas necessárias pra você fazer aquilo ali, né? Você vai sentir a quantidade necessária. Aí talvez você queira destravar a prosperidade na sua vida. Sabe que até isso a gente pode fazer, porque o nosso útero é um canal de manifestação gigantesco, né? Então a gente pode usar ele como canal também pra atrair prosperidade na nossa vida. Eu faço isso muito. E aí o que é que acontece? Você vai precisar fazer esses banhos por vários dias, né? Você vai precisar colocar uma musiquinha relaxante, ou então vai pedir para as pessoas te darem privacidade. Se você morar com muitas pessoas, vai pedir para as pessoas te darem privacidade nesse momento. Vai pedir para você ficar ali 20 minutinhos, 30 minutinhos sozinha, sabe? Você vai precisar diminuir a luz, vai precisar ficar no ambiente escuro, por exemplo, se for uma vaporização, né? Se você tiver com alguma infecção, você não pode lidar com vapor. Então tem que ser um banho frio. Mas se você tiver, por exemplo, tiver tido um aborto, né? Que é uma coisa assim que mexe muito com o nosso emocional. Você vai precisar fazer uma vaporização. Você vai precisar se conectar com aquele momento ali de manuseio das ervas, de pedir mesmo, de colocar sua intenção ali naquele momento, sabe? De conversar com as suas ancestrais. Eu, por exemplo, eu tenho uma avó que ela já teve muitos abortos. Muitos abortos. Então, eu sempre tive medo. Nunca tive nenhum, mas sempre tive muito medo. Principalmente quando eu comecei a gestar Dandara, né? E eu tive uma gestação muito difícil. Então, constantemente, eu tomava muitos banhos de camomila e pedia por esse acolhimento ancestral, sabe? Das mulheres da minha família, das minhas ancestrais mesmo, por uma gravidez segura, por uma gravidez, pedi muito pra Oxum também, né, pra ela me acompanhar durante essa gestação, porque realmente foi uma gestação muito difícil. E antes disso, quando, por exemplo, eu tinha meus términos, aquele término muito doloroso que eu falei, né, que foi
um relacionamento assim, logo no início da faculdade, que eu criei independência emocional, que eu tinha muito ataque de pânico, eu tinha crise de ansiedades horríveis. E aí depois eu senti que eu precisava limpar o meu útero, assim, de uma forma, sabe, que eu precisava me desvincular dessa sensação, dessa dor, desse luto que eu tava vivendo ali, um processo muito tenso. Então era um momento onde eu meditava mesmo, sabe? E eu pedia muito o auxílio das minhas ancestrais, eu pedia a guiança, a sabedoria naquele momento ali, sabe? Eu pedia por uma ajuda mesmo naquele momento, assim, de limpeza, porque eu aceitei essa missão. Eu lembro que eu falava muito isso, eu aceito essa missão de ajudar a curar essa dor no útero de todo mundo. Se eu tô aqui agora tendo acesso a esse conhecimento, eu aceito essa missão e eu quero abraçar isso. Então eu preciso do auxílio, sabe? Da ancestralidade. Eu precisava do auxílio dessas mulheres. E eu sentia a presença delas, assim, como se eu estivesse em volta um círculo de mulheres ali sobre a luz de velas, que gostavam de apagar a luz do banheiro, botar umas velas, botar um incenso, botar uma musiquinha. Fazer o meu banho ali, fazer a minha vaporização, sabe? Era um momento ritualístico de conexão comigo mesma, de aterramento, de presença, sabe? E de cura, não só do meu útero, mas do útero de todas as minhas ancestrais. Eu sentia que tava rolando um movimento ali interno muito bonito. E externo também, sabe? De presenças espirituais que eu não conseguia ver, mas eu conseguia sentir. Então a ginecologia natural, ela traz muito isso pra gente, esse resgate da nossa ancestralidade, esse resgate dessas curas ancestrais, esse resgate de uma sabedoria ancestral gigantesca, sabe? Esse resgate da nossa autonomia e desse momento pra gente cuidar do nosso próprio corpo, porque nós mulheres, a gente precisa se cuidar, porque é difícil que a gente tenha pessoas pra cuidar da gente. Então a gente precisa se cuidar sozinha e a gente precisa aprender a fazer isso de forma saudável. E a ginecologia natural, ela traz tudo isso pra nossa vida. Espero que vocês tenham entendido. Basicamente é isso, tá, família? Realmente eu tô em uma emergência materna aqui agora. E foi uma delícia conversar com vocês. Foi uma delícia voltar aqui hoje a essa live. Tá vendo? Todo mundo tem limite. Todo mundo tem limite. Até Dandara tem limite. E tá fedendo. Dá um banho nela. Então, muito obrigada. Um cheiro. Fiquem à vontade aí pra conversar. Vou deixar uma musiquinha rolando. E se vocês quiserem marcar qualquer atendimento, saibam que eu estou à disposição, seja com tarô, seja com mapa astral, seja com ginecologia natural. Vou estar aqui com uma guiança mesmo para você poder também ter autonomia sobre a sua vida e sobre as respostas e sobre a sua intuição, tá? Então, fiquem com Deus. Minha mãezinha Oxum abençoe cada uma de vocês. Aqui a gente corta pra todo quanto é lado. A gente é do Brasil. Reza o Pai Nosso, acende a vela pro santo. Axé. Valeu, família. Um beijo, minhas deusas. Até a próxima.